Fala, Novatis! Sejam bem-vindos a mais uma programação online. Eu fico feliz pela sua audiência aí do outro lado da tela. E eu quero convidar você nesse domingo maravilhoso a sair desse sofá, da cama e com muita alegria cantar ao nosso Deus! E aí, Novatinhos, beleza? Nesse momento nós vamos ter uma brincadeira fantástica chamada Passa ou Repassa. Eu trouxe aqui os participantes de hoje que vão brincar com a gente dessa brincadeira. E como que funciona? Eu trouxe aqui algumas perguntas da meditação sobre convicção que nós fizemos semana passada. E quando eu estiver fazendo a pergunta, o adolescente que souber vai bater aqui no botão. O adolescente que bater primeiro vai acender a luz e ele vai ter a chance de responder a pergunta. Se acertar, ganha ponto para a equipe, mas se ele errar, a outra equipe é que vai ganhar ponto. E a primeira equipe que fizer 3 pontos vai ser a grande vencedora do nosso jogo. Entenderam? Podemos começar? Então vamos lá. A primeira pergunta é mão na orelha. A primeira pergunta é: qual o versículo de terça-feira? Terça-feira, quem conseguiu primeiro foi a equipe das meninas. Porque vivemos pela fé, não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:37. Não. 2 Coríntios 5:7. Isso! As meninas quase não conseguiram, mas conseguiram aqui. Então, pode pro final, 1 ponto para a equipe das meninas. Vamos aqui pro nosso segundo competidores. Vamos lá. E a pergunta é mão na orelha. A pergunta é: de acordo com a meditação, cite 2 áreas que devemos ter convicção. De acordo com a meditação, 2 áreas que tem que ter convicção. Pode bater, se souber, já pode bater. A meditação tratava de várias áreas que você tem que ter convicção. 2. Na fé e na amizade.
Boa! Certa resposta na fé e na amizade. Olha, já tá 2-0 para as meninas. Falta muito pouco para elas conseguirem. E agora, se elas acertarem mais um ponto, elas vão ser as grandes campeões de hoje. Então, vamos aqui para nossa terceira pergunta. Tensão aqui, momento de tensão. Vem um pouco mais para perto. Momento de tensão aqui. Terceira pergunta é: complete. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Opa! Pois essas coisas não são próprias para os santos. As meninas conseguiram de lavada 3-0. E daqui a pouco nós voltamos com mais uma rodada do Passa ou Repassa. Coral Nova ao Deus incrível, deixa a canção tomar seu coração, cante comigo ao Deus incrível, com alegria, esqueça o que passou, cante comigo ao Deus incrível. Ele é fiel e vai terminar o que começou. Eu confio, não duvido, pois seguro estou. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Deixa a canção tomar seu coração, cante comigo ao Deus incrível. Ele é fiel e vai terminar o que começou. Eu confio, não duvido, pois seguro estou. Todo dia te louvarei, toda a vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Todo dia te louvarei, toda a vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Deixa Jesus tomar seu coração, entrega a Ele, receba seu perdão. Deixa Jesus tomar seu coração, entrega a Ele, receba seu perdão. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Todo dia te louvarei, com minha vida te exaltarei. Teu amor nunca esquecerei. Voltamos para mais uma rodada do Passa ou Repassa. E agora eu tô com os meus amigos aqui novamente, vocês já sabem as regras. Vamos continuar para a próxima pergunta. Atenção, mão na orelha. Atenção, primeiro que apertar vai poder responder. Quais os nomes dos 3 amigos que foram convictos e não adoraram a estátua de 27 metros? Meninas! Sadraque, Mesaque e Abednego. Boa, ponto pras meninas! 1-0 já, meninos, vocês saíram atrás. Vocês podem recuperar ainda. Um pouco mais perto, por favor. Mão na orelha, que eu vou falar a nossa próxima pergunta. Atenção. Atenção. O que diz em Mateus 5,37? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Boa! Mais um ponto pras meninas. Eita, que elas estão
acabando com os meninos hoje. 2-0 já. Vamos lá, ainda tem a chance de recuperar. A última chance. Atenção, a pergunta é: diga uma característica do bom amigo. Confiável. Confiável. Beleza! Confiável. Não, confiável não é uma das características que estava na meditação. Ele falou em sábio, fiel, irmão sincero e que honra na meditação de sexta-feira. Mas confiável, infelizmente, não era uma das características. Então, esse ponto vai para as meninas. E as meninas fizeram 3-0 de novo e vão ganhar o prêmio. Meninas, podem vir aqui, por favor. Parabéns, podem vir mais perto aqui. Olha só, ganharam um prêmio. Muito bem, meninas. Meninos, infelizmente não foi dessa vez. Vocês vão ter outras oportunidades ainda. Mas dessa vez o prêmio foi das meninas. É isso aí, Nova Teens. Valeu, semana que vem tem mais. A Bíblia é incrível, não é mesmo? Repleta de histórias fantásticas. Hoje vamos aprender sobre um rei chamado Joás. Nessa história temos muitos nomes, então se prepare. Joás era filho do rei Acasias e de Zíbia. A mãe de Acasias era Atalia e ele tinha uma irmã chamada Jeozeba. Acasias foi perseguido e morto por um comandante de Israel chamado Jeú. Quando soube disso, Atalia, sua própria mãe, mandou exterminar toda a família real para que pudesse assumir o poder em Judá. Toda a família foi exterminada, com exceção de Joás, que foi salvo por sua tia Jeozeba. Ele tinha apenas 1 ano de idade quando aquilo aconteceu e ficou escondido no templo aos cuidados do sacerdote Joiada. Joás ficou escondido por 6 anos, enquanto a sua avó reinava em Judá. No 7º ano do seu reinado, houve um movimento para tirá-la do poder, e assim ela foi morta em Jerusalém. Joás assumiu o reinado com 7 anos de idade, sendo o rei mais jovem de toda a história de Judá a assumir o poder. A Bíblia diz que Joás foi um rei que fez o que o Senhor aprova. Algum tempo depois, ele decidiu consertar e reformar a casa do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas, dando estas instruções: vão a todas as cidades de Judá e peçam ofertas para a construção, de maneira que possamos fazer reformas no templo. Saiam imediatamente, não demorem. Por isso, o rei deu ordens para que fosse feito um cofre e colocado do lado de fora da porta do templo. E todos os chefes e o povo estavam alegres, e trouxeram dinheiro e o colocaram no cofre até enchê-lo. O rei e Joiada davam dinheiro aos encarregados da construção, e os encarregados contratavam pedreiros e carpinteiros para consertar o templo. Deram dinheiro aos que trabalhavam em ferro e em bronze. Assim, a obra foi para frente e, finalmente, o templo estava consertado e reforçado, em condições muito melhores do que antes. O sacerdote Joiada viveu muito tempo, e afinal morreu quando estava com 130 anos de idade. Contudo, com a morte do profeta Joiada, Joás desandou. Os chefes de Judá conseguiram que ele abandonasse o templo do Deus dos pais deles e adorasse as imagens vergonhosas de Azerá. Por isso veio de novo a ira de Deus sobre Judá e Jerusalém. O Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele fez uma reunião com todo o povo. Em pé, diante deles, numa plataforma, falou assim: Deus quer saber por que vocês estão desobedecendo aos mandamentos que Ele deu. Pois quando vocês desobedecem, tudo o que vocês tentam fazer acaba em fracasso. Vocês abandonaram o Senhor e agora Ele abandonou vocês. Então o próprio rei Joás deu ordens para que Zacarias fosse morto no pátio do templo. Dessa maneira foi que o rei Joás pagou a Joiada pelo amor e lealdade que ele dedicou ao rei, matando seu filho. As últimas palavras de Zacarias ao morrer apedrejado foram: Senhor, veja o que eles estão fazendo, castigue-os. No fim de sua vida, Joás foi ferido em uma guerra contra os sírios, e seus próprios oficiais conspiraram contra ele e decidiram matá-lo por causa do assassinato do filho do sacerdote Joiada. Eles mataram Joás quando este estava deitado na cama,
e o enterraram na cidade de Davi. Lembre-se, adolescente, não basta começar bem, você tem que ir bem até o fim. Persevere, não desista. Essa foi mais uma história da Bíblia. Fique ligado nos cultos e estude a palavra de Deus para conhecer mais. Até a próxima! Quem sou eu pra que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. E aí, novatins, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos aprender algumas lições importantes sobre a vida de um dos mais importantes reis de Judá, chamado Rei Joás. Ele foi o rei mais jovem a governar a nação de Judá. E eu trouxe aqui um resuminho sobre a vida dele, tá bom? Para você acompanhar, você que é curioso, gosta de anotar as informações. Eu espero que você esteja com seu caderno, com a sua Bíblia aí na sua casa, para anotar tudo que for falado. Quem era o rei Joás? Preste atenção nesse resuminho aí. Joás, o nome dele significa dado pelo Senhor. Ele era filho do rei Acasias, um outro rei também, que daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Ele foi o 8º rei de Judá. E ele reinou aproximadamente 40 anos nessa nação. E a história de Joás é uma das histórias mais dramáticas da Bíblia. Por que eu estou falando isso? Joás nasceu durante uma época onde houve uma revolução sangrenta, um período terrível, né, cheio de caos para a nação de Judá. Por que um período sangrento que eu estou falando? A Bíblia diz que o seu pai, chamado Acasias,
que era também um rei, mas infelizmente foi um rei perverso, um rei mau, um rei que decidiu não agradar ao coração do Senhor. E a Bíblia diz que por causa disso ele foi assassinado. A mãe de Acasias, que era a avó de Joás, presta atenção para você não se confundir, a mãe de Acasias, que era a avó de Joás, ela era uma mulher ambiciosa e perversa. O nome dela se chamava Atalia. E quem era essa mulher Atalia? Atalia era filha de um rei também, chamado Acabe, um rei mau, um dos piores reis da nação de Israel. E a sua esposa, Jezabel. Atalia, infelizmente, não adorava o verdadeiro Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus da nação de Israel. Ela adorava Baal. Então Atalia fez o seguinte: depois que o seu filho Acasias foi morto, ela tentou exterminar toda a linhagem real. Essa mulher cruel, má, assassina, tomou a decisão de exterminar todos os descendentes reais. Matou os seus netos, praticamente todos os seus netos, para assumir o poder. E ela ficou durante 6 anos aproximadamente como uma rainha, só que de uma forma ilegítima, porque ela não era descendente do rei Davi. Mas a Bíblia diz que todos os descendentes praticamente foram mortos, mas milagrosamente sobrou um cara chamado Joás. Ele foi salvo milagrosamente da morte quando tinha 1 ano de idade, graças à sua tia chamada Jeozeba, que era irmã de Acasias. Olha que interessante. Acasias tinha uma irmã chamada Jeozeba. No caso, como Acasias era pai de Joás, então isso faz de Jeozeba a tia de Joás. Jeozeba decidiu salvar, Joás de ser morto. Ela pegou aquele único descendente, aquele bebê que estava prestes a ser assassinado, que estava prestes a ser morto, e escondeu durante 6 anos no templo. Ela criou junto com o seu marido esse bebê, e o marido de Jeozeba era um sacerdote, um homem muito temente ao Senhor, chamado Joiada. Ou seja, Joiada e Jeozeba, que eram maridos, marido e mulher, era o marido e mulher, era um casal, eles eram tios de Joás. Agora, olha que coisa interessante. Durante 6 anos, Joás ficou escondido no templo, sendo alimentado, sendo instruído nos caminhos do Senhor pelo sacerdote Joiada e sua esposa chamada Jeozeba. E graças a esse ato de coragem, a vida dele foi poupada. Deus usou essa mulher chamada Jeozeba, uma mulher corajosa, temente a Deus, para preservar o único descendente do rei Davi, o único descendente da linhagem real, da qual viria o Messias, Jesus Cristo. E se você é curioso, gosta de anotar, você pode anotar essa passagem em 2 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 3. E a primeira lição que nós queremos tirar dessa história que eu acabei de contar aqui para você, é que Deus cumpre as suas promessas. Novatins, repita aí para você aí em casa, ou para alguém que esteja do seu lado, para sua mãe, para o seu pai, Deus cumpre as suas promessas. Mas o que é promessa? O que quer dizer isso? Eu coloquei um conceito aí para você acompanhar. É prometer, é um compromisso, é um voto, juramento, é quando alguém se compromete a fazer ou te dá alguma coisa. Por exemplo, seu pai diz bem assim: meu filho, se você passar de ano, eu prometo que no final de ano eu vou te dar uma bicicleta. O seu pai fez uma promessa para você. E se ele é um homem de palavra, eu acredito que seja, ele deve cumprir. Porque uma vez que nós prometemos, nós devemos cumprir aquilo que nós falamos. Agora, olha só. O fato de a vida de Joás ter sido poupada é a prova de que Deus cumpre as suas promessas. Centenas de anos antes, Deus tinha prometido o Messias. E esse Messias viria da linhagem, da família de Davi. Mas essa mulher perversa, chamada Atalia, que era a avó de Joás, ela quase exterminou toda a descendência de Davi. Ela quase mata o único sobrevivente dessa linhagem real. Ela tentou se livrar de todos os herdeiros do trono. Esses eram descendentes reais e descendentes de Davi, da qual viria o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ela pensou que tinha matado todos os herdeiros, mas Deus acionou uma mulher piedosa, como eu falei. Uma mulher corajosa que escondeu
Joás numa câmara particular do templo para que ele não fosse morto. E ele ficou, como eu falei, durante 6 anos escondido ali com a sua tia e com o sacerdote. Eles alimentaram, ensinaram ele as leis de Deus. Graças a essa criação secreta, Joás, descendente do trono de Davi, viveu para dar continuidade à linhagem real. Gente, Deus cumpre a sua promessa. Deus tinha prometido que da descendência de Davi viria o Messias. Atalia achava que tinha exterminado toda a descendência de Davi, mas Deus preservou o único descendente, porque a promessa de Deus precisava ser cumprida. A vida dele é uma prova de que Deus cumpre aquilo que diz. Talvez algumas pessoas falem com você, Novatins. Talvez algumas pessoas prometam algumas coisas para você. Talvez pessoas confiáveis, façam promessa para você e infelizmente acabam te frustrando, acabam te decepcionando, mas não pensa a mesma coisa de Deus. Deus, ele é sempre fiel. Quando ele promete alguma coisa para você, ele sempre cumpre. Olha essa frase que vai aparecer aí na sua tela. Deus nunca decepcionará ou desapontará você. Deus nunca vai mentir para você. Se ele prometeu, pode ter certeza que ele vai cumprir. Você pode ter se decepcionado com pessoas, mas não pense a mesma coisa a respeito de Deus. Você pode confiar plenamente no Senhor, que ele não vai te enganar. Salmos 89, 34 diz bem assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Números 23, 19, um outro versículo muito interessante que mostra a fidelidade de Deus. Diz bem assim: Deus nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Deus não pode mentir. Tudo que ele fala é verdade para você. Salmos 33, 4 diz bem assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira e ele é fiel em tudo que diz. Você pode confiar plenamente no Senhor, adolescente. Porque se Deus prometeu, ele vai cumprir. Nunca duvide, nunca perca a confiança no Senhor. Deus não falha, ele nunca falhará. As promessas de Deus são inflexíveis. Olha o que a Bíblia diz em Josué 21, 45. De todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Então todas se cumpriram. Deus fez algumas promessas para alguns homens muito importantes da Bíblia. E um desses homens é chamado de Abraão. A Bíblia diz que um dia Deus prometeu para Abraão que ele ia ser pai de grandes nações. E adivinha o que aconteceu? Exatamente aquilo que Deus prometeu. Abraão se tornou pai de grandes nações. Deus prometeu que Moisés seria usado por ele para ser o resgatador, o libertador da nação de Israel que estava escravizada no Egito. E adivinha o que aconteceu, adolescente? Exatamente o que Deus tinha prometido. Moisés foi escolhido por Deus para resgatar aquele povo que vivia escravo no Egito. Deus prometeu para Davi que da linhagem dele viria o Messias. E isso aconteceu com o nascimento de Jesus Cristo. Deus tinha falado: olha, da tua descendência vai vir o Messias. E por mais que Atalia aparentemente tivesse exterminado todos os descendentes da linhagem real, Deus manteve um vivo para provar mais uma vez que ele é fiel em tudo que diz. Deus também prometeu que um dia viria o Messias e pagaria o preço pelos nossos pecados. E o que aconteceu? A Bíblia fala que Jesus Cristo veio aqui nesse mundo morrer por mim e por você. Sabe por quê? Porque Deus é fiel em tudo o que diz. Quais são as promessas que Deus faz para você? Talvez você não conheça, mas sabia que Deus faz muitas promessas para você, adolescente? Por exemplo, Deus prometeu para você vida eterna. João 3,16 diz bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que Deus promete para você também, adolescente? Certeza da salvação. Talvez você diga assim: pastor, eu não sei se eu sou salvo, eu aceitei Jesus Cristo, mas eu tenho dúvida, porque eu cometi um erro. Deixa eu lhe falar uma coisa muito importante. Deus prometeu certeza da salvação. João 10, 28, olha o que a Bíblia diz: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Uma vez que Deus prometeu que te dá a vida eterna, quando você confessa Jesus Cristo como Senhor, você pode confiar nessa promessa, porque ela vai se cumprir. Deus prometeu também para você, adolescente, resposta das suas orações.
Olha o que a Bíblia diz em 1 João 5, de 14 a 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Deus ouve as suas orações. Você pode orar a Deus com confiança. Você pode orar a Deus com convicção, porque Ele vai te responder. Apesar de Ele ser um Deus grande, poderoso, um Deus infinitamente muito maior do que nós, a Bíblia diz que Ele escuta as nossas orações e responde aos nossos pedidos. Deus prometeu para você também perdão dos seus pecados. Olha que coisa legal. Talvez você se sinta culpado por ter feito muita besteira, por ter decepcionado Deus, por ter errado. Talvez você diga assim, cara, será que existe perdão para aquilo que eu fiz? É claro que existe. A Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus prometeu te perdoar, independente do pecado que você tenha cometido. Ele quer tirar esse peso, essa culpa de você. Se você confessar esse pecado a Ele, Ele vai te perdoar, adolescente. Deus também te prometeu sabedoria. Sabia que é uma promessa de Deus? Que se eu tenho falta de sabedoria e eu pedir essa sabedoria para Deus, Ele vai me dar. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz bem assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Você está com falta de sabedoria? Você não sabe como agir em determinadas circunstâncias, novatins? Você se acha incapaz? De repente você está passando por um desafio muito grande e você acha que esse desafio, essas circunstâncias que você está enfrentando é maior do que você? Sabia? Se você pedir de Deus sabedoria, Ele vai te dar. A Bíblia diz que Deus é o dono de toda a sabedoria. Ele pode te dar força. Ele pode te dar força. Talvez você esteja fraco, abatido por alguma circunstância difícil que você passou. Talvez você diga bem assim que você não vai conseguir, você está meio desanimado. Eu não sei o que tem acontecido, mas a Bíblia diz em Isaías 40, 31, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É uma promessa. E sabia que você pode reivindicar essas promessas? Porque tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. As promessas de Deus são inflexíveis. Sabia disso? Ele prometeu também vitória sobre o pecado. 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E para completar, só para a gente relembrar algumas promessas de Deus, Deus prometeu que vai suprir todas as suas necessidades. É bem possível que você esteja passando por uma situação talvez apertada na sua casa, privações financeiras, seu pai perdeu o emprego, ou tem alguém doente na sua casa, eu não sei. Mas sabe de uma coisa interessante? A Bíblia diz que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Ele é fiel. Ele não vai deixar faltar nada para você. Então o que acontece? As promessas de Deus são verdadeiras. São inflexíveis e você pode reivindicar essa promessa. Sabe por quê? Porque Deus não mente. Se Ele prometeu alguma coisa para você, Ele vai cumprir. Então, é a primeira lição que nós queremos aprender com a vida de Josias, que Deus cumpre as suas promessas. A segunda lição que nós queremos aprender é que você deve ouvir bons conselhos. Ouça bons conselhos. 2 Reis 12:2 diz bem assim, Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Joiada, que era esposo de Jeozeba, tio de Joás, a Bíblia diz que ele não gostava de Atalia. Então ele fez um acordo com alguns militares para ajudar a coroar Joás como rei. Eles fizeram uma cerimônia especial organizada às pressas para colocar Joás no trono e impedir que Atalia, a avó de Joás, continuasse reinando de uma forma indevida. Tivesse esse reino cruel, perverso, rompido, estagnado. Então ele fez um acordo. Então Joiada reuniu todos os militares, os sacerdotes, e eles fizeram uma cerimônia no templo, onde Joiada apresentou Joás, com 7 anos de idade para toda a nação de Israel. O povo quando soube que havia ainda um descendente de Davi, a Bíblia diz que o povo se alegrou, bateu palma e começaram a gritar, viva o rei! Atalia ouviu esse barulho, ela chegou lá, ficou desesperada, essa rainha que tinha sido, tinha dado um golpe, tinha assumido o trono de uma forma ilegítima, ela ficou indignada com aquilo, acusou Joiada e os militares de traição. Então Joiada pediu que alguns dos seus oficiais matassem Atalia, tiraram ela do templo, mataram essa mulher perversa. E Joás assume o trono da nação de Judá com 7
anos de idade, o rei mais jovem a governar uma nação. E ele precisava de muita ajuda para governar a nação com tão pouca idade. Joiada seria, o seu tio, seria uma espécie de mentor, orientador. Ele orientaria Joás nas decisões difíceis do reinado. Ele ensinou para Joás, Joiada ensinou para Joás as leis do Senhor nas suas primeiras décadas de governo. E esses conselhos fizeram toda a diferença na vida de Joás. Permitiu com que ele tivesse sucesso nos seus primeiros anos de reinado. A Bíblia diz que ele tomou uma série de decisões corretas, uma série de decisões certas. Sabe por quê? Porque tinha alguém orientando, tinha alguém aconselhando, tinha alguém dizendo para ele como ele deveria ser um verdadeiro rei temente a Deus. Adolescente, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Você precisa ouvir bons conselhos. Conselhos são importantes para a sua vida. Você vai ter sucesso se você ouvir bons conselhos, conselhos que são baseados na palavra de Deus. Muitas das vezes nós ficamos desorientados, nós não sabemos o que fazer em determinadas circunstâncias. É comum você ficar com dúvida em relação a algumas coisas. É comum, muitas das vezes, nós ficarmos com aquela preocupação, sem saber como agir, devido a um problema que nós enfrentamos. Mas sabe como é que você pode resolver isso? Quando você pede ajuda, quando você pede conselho. Conselheiro é aquela pessoa que vai dizer a verdade para você, que vai ver as coisas que você não está conseguindo enxergar. Não é alguém que vai falar coisas que te agradam. Muitas das vezes ele vem com algum conselho que vai contra aquilo que você quer seguir. Às vezes o conselheiro é uma pessoa desagradável. E um conselheiro pode ser seu pai, o seu líder de GA, o seu pastor, seu amigo. Ele vai te ajudar tentando fazer você tomar uma decisão correta. Então você precisa ouvir bons conselhos. Bons conselhos vão permitir com que você tenha sucesso. Deus quer que você ouça bons conselhos. Provérbios 21 diz bem assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Provérbios 24, 6 diz assim: quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Provérbios 15, 22 diz bem assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Peça conselhos. Quando você não souber o que fazer, peça orientação das pessoas. Quando você for tomar uma decisão muito importante, tipo, qual é a carreira que eu vou seguir? Qual é o curso que eu vou fazer? Qual é a escola que eu devo estudar? Quando você te convidarem para uma festa lá na escola, e você está com dúvida no seu coração se você deve ir para essa festa ou não, você busca conselhos. O conselheiro, ele tem uma visão um pouco mais ampla, ele vai poder te ajudar. Quando você estiver enfrentando algum problema familiar em casa, você pode pedir conselho. Se você está envolvido em alguma atividade que está causando perturbação para você, você pode pedir conselhos. Quando você está com dificuldade em algum relacionamento, ou você é escravo de algum pecado, você não está conseguindo vencer aquele pecado, peça conselho, peça ajuda. A Bíblia diz que você vai ser bem-sucedido. Então, Joás, ele ouviu bons conselhos do seu tio chamado Joiada. E ele teve, inicialmente, certo sucesso no seu reinado. Agora, olha algo interessante. E é mais uma lição que nós queremos aprender aqui. Preste atenção porque eu vou falar agora, Novatins. A terceira lição que nós queremos aprender sobre Joás é: mantenha o foco em Deus. A Bíblia diz que Joás, sendo guiado por Joiada, Joiada sendo esse orientador, esse mentor na vida de Joás, ele começou bem. Ele restaurou o templo, ele decidiu restabelecer o culto a Deus. A Bíblia fala que ele acabou com a idolatria. Joás, ele foi uma luz brilhante naquela nação que estava mergulhada na escuridão. Ele foi escolhido para trazer Judá novamente de volta para Deus. Ele seguiu a Deus por boa parte da sua vida. Como ele não tinha paz, Joás, ele foi criado por esse homem muito piedoso chamado Joiada. Mas Joás tinha um problema. A fé dele não estava alicerçada em Deus. A Bíblia diz: enquanto o seu tio estava vivo, ele permaneceu fiel ao Senhor. E ele obedeceu a Deus. Quando o seu tio morreu, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Joiada, seu grande mentor, aquela pessoa que foi seu grande orientador, morreu com 130 anos.
E a Bíblia diz que logo, rapidamente após a morte do seu tio, orientador, mentor, infelizmente ele começou a tomar uma série de decisões erradas. Olha o que a Bíblia fala em 2 Reis 12:2. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. E 2 Crônicas 24:2 diz bem assim: Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Joás admirava muito a fé do seu tio, mas ele não procurou desenvolver a sua própria fé. Ele se apoiava nas escolhas do seu tio, mas quando foi colocado à prova, infelizmente, ele fez escolhas totalmente erradas. O que acontecerá com você, adolescente, se um dia você sair do Novatim? Será que você vai continuar sendo fiel ao Senhor? O que vai acontecer se aquela pessoa que você admira na fé, ela sair da igreja? Ou de repente o seu pai morrer, ou essa pessoa se desviar? Eu não sei, tudo pode acontecer. Mas será que você vai continuar sendo fiel a Deus? Será que você vai continuar sendo fiel a Deus quando você se mudar de repente para uma outra cidade, quando você sair do Novatins? Deus quer que o seu foco venha estar nele. Infelizmente, esse foi o erro de Joás. Ele tinha uma fé alicerçada na vida de uma outra pessoa, mas não procurou desenvolver a sua própria fé. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Adolescente, cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, deve decidir se vai seguir a Cristo ou não. A fé não é algo automático, que vai passar automaticamente de pai para filho. Não. Não é porque o seu líder tem fé, o seu pai tem fé, os seus amigos têm um relacionamento com Jesus, que isso vai passar para você automaticamente. Não. Você precisa fazer uma decisão pessoal, você precisa fazer uma decisão individual. Se vai seguir a Cristo ou não. Você não pode surfar na fé das pessoas que são importantes para a sua vida. Você precisa, mais cedo ou mais tarde, decidir que vai caminhar com o Senhor. Você não pode ser somente fiel quando está perto daquelas pessoas que são importantes para você. A fé não é algo automático, como eu falei. Cada pessoa precisa decidir, mais cedo ou mais tarde, dizer bem assim: Senhor Jesus, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero te conhecer, custe o que custar, Senhor. Eu quero ter o foco em Ti. Por mais que as pessoas ao meu redor não queiram te seguir, não queiram fazer a Tua vontade, eu quero fazer aquilo que é do Teu agrado. Eu quero caminhar contigo. Caminhar com Deus é uma escolha pessoal. Alguns anos atrás eu tive que decidir caminhar com o Senhor. Eu decidi caminhar com Jesus Cristo, eu decidi fazer Ele o Senhor e Salvador da minha vida. A mesma coisa é você. Mais cedo ou mais tarde, você precisa tomar essa decisão. Às vezes, alguém muito influente da sua vida vai cair, vai cometer algum pecado, vai sair da igreja, como eu falei, ou como aconteceu com Joás, vai morrer, mas você não pode se desviar. O seu relacionamento é com Deus. Pessoas vão te frustrar, pessoas vão te desapontar, mas Deus nunca. Então fique firme na sua fé. Não abra mão do Senhor por nada. Não cometa esse mesmo erro de Joás, que abandonou a Deus quando infelizmente o seu mentor espiritual morreu. E a última lição, adolescente, hoje, para finalizar essa mensagem. Você precisa terminar bem a sua corrida. Olha o que a Bíblia fala em 2 Crônicas 24, 17 a 18. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverências. E ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém. No final da sua vida, infelizmente, Joás se desviou dos caminhos do Senhor. Ele não seguiu os conselhos que foram dados pelo seu tio. No início, ele tinha agido contra a idolatria, ele tinha pregado, ele tinha destruído os altares, os ídolos, ele tinha restabelecido o culto a Deus, e no final da sua vida, ele estava sendo um idólatra. E olha que interessante, quando ele cometeu esse erro, a Bíblia diz que o filho de Joiada, do seu mentor espiritual, foi tentar repreendê-lo. Mas a Bíblia diz que ele ficou indignado, ele não quis ouvir o conselho e permitiu com que o filho de Joiada fosse apedrejado. Ele matou o filho daquele que foi o maior mentor dele, daquela pessoa que o ajudou a colocar no trono. E a Bíblia diz que essa rebeldia trouxe erros graves, consequências graves. Essa desobediência de Joás, infelizmente, custou muito caro. A Bíblia diz que uma nação,
com um exército muito menor, veio invadir Judá e conseguiu derrotar ele. E sabe o que aconteceu devido à sua desobediência? A Bíblia fala que Joás morreu, assassinado pelos seus próprios, pessoas próximas a ele, porque infelizmente decidiu desobedecer a Deus. Pessoas próximas a ele conspiraram contra ele e decidiram matá-lo porque ele matou Zacarias, o filho do seu mentor. Onde eu quero chegar com tudo isso? Talvez você tenha começado bem na sua vida cristã, Nova Teens, servindo a Deus, buscando, orando, meditando. Era uma alegria estar no Nova Teens. Você estava ali aprendendo, ouvindo a palavra de Deus. Você contava nos dedos, os dias da semana para estar aqui, para estar aprendendo, cantando. E algo deve ter acontecido com você que você desanimou, você perdeu aquele amor que você tinha por Jesus, você teve até um bom começo, mas infelizmente você desviou da sua fé. E a Bíblia faz um alerta para a gente. Lucas 9:62 diz bem assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tem muitos adolescentes que estão com a síndrome da mulher de Ló, olhando para trás, querendo voltar para a sua vida antiga, a vida de pecado, a vida longe de Deus. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, de 13 a 14, não penso que eu mesmo já tenha alcançado algo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Eu já vi muita gente se arrepender porque infelizmente desistiu da sua fé. Mas eu nunca vi alguém se arrepender por ter continuado. Então, adolescente, continue firme com seu relacionamento com Deus. Você vai ter momentos ruins na sua caminhada. Você vai ter dias difíceis. Seguir a Cristo não é um mar de rosa. Você vai passar por dificuldades. Mas saiba de uma coisa. Aguente firme porque vai valer a pena. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz bem assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos se não desanimarmos. A recompensa vai ser grande na sua vida, adolescente. Seja fiel, não desista, aconteça o que acontecer, termine bem a sua corrida. O apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que você possa perseverar no caminho do Senhor, que independente das dificuldades você não desista. Deus tem bênçãos especiais para entregar para você, mas é necessário obediência, é necessário fidelidade. Não seja que nem Joás, que começou bem e terminou mal. Ore nesse momento agora comigo. Senhor Jesus, me ajuda, Senhor, a fazer aquilo que é da Tua vontade. Deus, me dê forças para continuar te seguindo, te servindo. Ajuda-me, Senhor, a ser tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja. Ajuda-me, Pai, a ouvir bons conselhos. Senhor, me ajuda, Senhor, a terminar bem a minha corrida. Me ajuda a dizer não para tudo aquilo que tem me atrapalhado, de ser tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja. De todo o meu coração eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus seja louvado pela sua vida, adolescente. Eu espero que você tenha uma semana abençoada, que você coloque em prática essas lições da vida de Joás. Que Deus abençoe, e se você está nos assistindo online, se você tem interesse de nos conhecer presencialmente, você pode vir domingo em um dos três horários aqui no Nova Teens. 8 da manhã, 10:30 da manhã e às 17 horas. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até mais. Tchau! Yeah.